Vamos agora trazer a nossa convidada para começar esse nosso bate-papo, a Cristiane Quartaroli, que é economista do Banco Ouro Invest, já está aqui conosco. Cristiane, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui na nossa programação. Muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Cristiane, quero começar falando contigo a respeito de toda essa movimentação que a gente viu a partir da tarde de ontem com a perspectiva revista da Standard & Poor's para a possibilidade, né, do Brasil ter um rating alterado para cima, visão positiva, de estável para positiva. Isso acabou trazendo muitas expectativas para o mercado, trazendo muitas expectativas até mesmo para o ambiente econômico. Eu queria saber sua opinião sobre esse posicionamento da agência de classificação de risco e o que isso efetivamente pode trazer de benefício aqui para o Brasil diante desse contexto econômico que a gente está vivendo nesse momento. Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Embora essa questão das agências de risco ela pareça estar muito distante da população como um todo, né? Porque é uma classificação de risco, né? E isso não chega imediatamente na população, mas é uma sinalização super importante. As agências elas classificam, né, os países de acordo com o nível de risco que ele tem. E o Brasil ele ainda não está num nível de investment grade, né? A gente está num nível abaixo, mas a revisão da perspectiva de negativo para positivo é uma sinalização super positiva, né? As agências de risco elas costumam olhar muito, né? Claro, os indicadores macroeconômicos de forma geral, aí eu estou falando de juros, inflação, câmbio, mas tem um ponto que é muito importante para as agências de risco, que é a questão fiscal, né? E por isso que eu falo que é uma sinalização positiva, essa alteração da Standard & Poor's, porque entende-se que a gente está caminhando de forma mais positiva também nessa questão fiscal. Acredito, como vocês estavam falando aí do arcabouço, né? Esse encaminhamento do arcabouço fiscal, essa sinalização de que, de fato, o Brasil vai ter um compromisso com a meta, com o superávit fiscal, com as despesas, com as receitas, isso tudo é bastante positivo e se reflete nessa alteração da nota da Standard & Poor's. E, de certa forma, pode ser um gatilho aí para que as outras agências de risco também comecem a olhar com mais carinho aí para a nota do Brasil daqui para frente. Cristiane, Paula Moraes falando aqui contigo, obrigada pela sua presença. Acho que você pontuou aí muito bem, né, em relação às expectativas que esta perspectiva traz, mas eu queria entender, na sua visão, o que falta de fato concreto para o Brasil conseguir recuperar o grau de investimento, não apenas essa perspectiva, né? Sair dessa nota BBB menos e conseguir recuperar o grau de investimento. O que falta de fato, na sua visão, para a gente recuperar isso? Olha, Paula, falta muita coisa. Foi como eu falei, eu acho que a gente teve uma sinalização positiva e acredito que muito por conta do andamento do arcabouço fiscal e da melhora da nossa economia. Mas a gente tem muito para caminhar ainda, né? Quando a gente olha, por exemplo, os dados de PIB do Brasil, embora a gente tenha visto um resultado muito positivo no primeiro trimestre desse ano, ele está muito ligado à agricultura, né? Que tem um peso pequeno no PIB, né? A gente precisa ainda ver uma melhora substancial aí no crescimento da indústria, dos serviços. A indústria, a gente vê que ela está bastante estagnada aqui no nosso país ainda, né? Falta um apetite para investimento, né? A gente não vê isso ainda no Brasil, investimento de infraestrutura, que eu quero dizer, né? Que é isso que dá sustentabilidade aí para a gente ver um crescimento de mais longo prazo, né? E um crescimento sustentável, porque hoje, embora a gente tenha visto um PIB melhor no primeiro tri desse ano, quando a gente olha o crescimento no ano ainda é muito baixo, né? As projeções ainda, se a gente olhar desse ano e do próximo, a gente está falando de crescimento de 2%,
próximo de 2 para esse ano, 1,5 para o ano que vem, é um crescimento baixo ainda. Então, a gente tem que melhorar essa parte de infraestrutura e de investimento para infraestrutura em nosso país. A questão fiscal, a gente tem uma sinalização positiva com o arcabouço fiscal, mas o fato, a sinalização é uma coisa, né? O fato acontecer é outra. Então, a gente ainda precisa ver como esses indicadores eles vão caminhar daqui para frente, se de fato a gente vai ter um compromisso com a questão dos gastos, né? A economia crescendo mais, a gente melhora a nossa receita também, para a gente de fato ter uma melhora mais expressiva na nossa nota. E isso eu acho que ainda leva um pouco mais de tempo para a gente chegar no investment grade. Cristiane, a gente viu ontem, né, um certo otimismo do mercado financeiro com essa revisão, né, da Agência de Classificação de Risco, e a gente tem uma expectativa de que, se o Brasil tiver uma melhora no ambiente econômico, o investidor estrangeiro volte seus olhares aqui para o Brasil. Inclusive, dos últimos 4 melhores fluxos estrangeiros que a gente tem visto, 3 ocorreram nos últimos pregões. Com essa revisão da Standard & Poor's, você acredita que a gente vai ter mais fluxo ainda, a gente vai ter mais visão de estrangeiro ainda? Pode ter aberto uma porteira aí para volta do investimento estrangeiro e aí, consequentemente, uma melhora no ambiente do nosso mercado financeiro também? Olha, as duas coisas elas estão muito ligadas, né? Tanto que a nossa taxa de câmbio ela é, de certa forma, uma medida de risco país também, né? Então, a medida de risco e a taxa de câmbio, elas medem essa questão de risco país. Eu acredito que sim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, que essa sinalização da Standard & Poor's, ela pode ser positiva para o mercado financeiro de forma geral. Aí eu estou falando de câmbio e de bolsa, né? Mas a gente depende de outras coisas também, né? Ela sozinha não é suficiente para a gente ver uma melhora muito expressiva do mercado financeiro, né? Tanto que esse ingresso de fluxo que a gente tem visto aí nos últimos dias não se refere somente a isso, né? Tem a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ontem manteve a taxa de juros estáveis lá, e isso acabou trazendo mais fluxo para emergente, e aí como o Brasil é um país, a gente tem uma moeda mais líquida, acaba vindo mais fluxo para cá também, porque a gente tem uma taxa de juros muito atrativa. Então, a gente depende muito do cenário externo também, né? Então, eu acredito que é um adicional, tá? Essa alteração, essa melhora da nossa nota, ela é a cerejinha do bolo aí para trazer mais fluxo para a gente. E a gente recebe agora de volta a Cristiane, que estávamos aqui conversando com ela, Cristiane Quartaroli, que é economista do Banco Ouro Invest, né, de volta aqui na nossa programação para a gente debater mais sobre estes temas. Cristiane, a gente estava falando, inclusive, agora sobre essas perspectivas, né, trazendo aí essa perspectiva de mudança, não na nota, mas na perspectiva, inclusive, ali pela agência. Você falou que pode trazer até um estímulo para outras agências. A gente tem Moody's, tem Fitch ainda, Fitch que pode, né, mudar aí. O Goldman Sachs agora acaba de emitir aqui, contestando, inclusive, esse aumento da nota do Brasil pela S&P, né, pela Standard & Poor's. Na análise aqui do Goldman Sachs, do Banco Americano, essa melhora no crédito do país foi vista como inesperada para eles. Elogiou a política monetária. Eu queria até entrar nesse ponto porque, diante do que a gente viu ontem, inclusive das falas do próprio Fernando Haddad, dividindo, né, vamos dizer assim, essa comemoração com a Câmara, por conta ali da aprovação do arcabouço, também dividiu, acho que ali também falando um pouco com o Judiciário, e falou ali que falta agora, né, num tom sutil de uma cobrança para o Banco Central, mas que falta agora somente o Banco Central abaixar os juros para que realmente a gente possa ter, de fato, aí um ambiente macro melhor. Na visão aqui do Goldman Sachs, ele elogiou, na verdade, que esse resultado veio por conta da política monetária. Você concorda aí?
tem reflexo, sim, dessa política monetária do Banco Central para se conseguir ter este ambiente? Olha, eu acredito que sim. É claro, as agências de risco, elas olham, né, um conjunto de indicadores para fazer a avaliação e com certeza a política monetária ela contribui para isso. O Banco Central, ele iniciou o ciclo de aperto monetário aqui no Brasil antes até das outras economias, né, dos outros países, visando controlar a inflação. Acho que foi um trabalho, tem sido um trabalho bem feito aí por parte do Banco Central. Claro que a gente acaba tendo uma reação negativa, né, da população por conta de juros altos, mas de fato é a ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação. Os juros, né? Então, isso acaba tendo impacto negativo em crescimento, em crédito, mas foi um remédio, a gente fala que é um remédio ruim, mas necessário, né? E a gente vai começar a colher a gente já está colhendo os frutos, né? A inflação já teve uma redução significativa desde meados do ano passado. Quando a gente olha o IPCA acumulado em 12 meses, ele já vem reduzindo, né? Ainda não está no patamar desejado, que é o da meta, mas ele já reduziu bastante do que estava, e tem-se uma expectativa aí de que a inflação continue desacelerando, e aí, por consequência, o Banco Central ele terá espaço para também iniciar o ciclo de ajuste, o ciclo de corte, né, da Selic agora daqui para frente. Então, acredito que sim. Cristiane, você muito bem comentou essa percepção a respeito do Banco Central, e aí a gente não pode deixar de falar que na semana que vem tem, né, decisão do Copom, e num ambiente em que a gente vê as decisões de outros bancos centrais vindo bastante duras ainda por conta da pressão inflacionária. Ontem o Federal Reserve, né, manteve a taxa de juros inalterada, mas com um comentário bastante hawkish dos membros do Fed. Hoje, o Banco Central Europeu batendo ponto naquela questão da pressão inflacionária ainda e elevou taxa de juros. Como que está a sua percepção, principalmente nesse ambiente? Eleva perspectiva, né, sobre a economia brasileira pela agência de classificação de risco. A inflação está cedendo, não ainda quanto o Banco Central queria, mas está cedendo. O juro continua bastante alto. Como que você está percebendo essa reunião do Copom na semana que vem, esse ambiente que tem se criado em torno dessa reunião do Copom? Quais as suas perspectivas? Qual que é a sua projeção, Cristiane? Olha, a gente tem sim uma melhora do quadro geral da nossa economia, né? Quando a gente fala crescimento, inflação, desemprego, o Banco Central ele vem já há algum tempo com um discurso bastante duro, né, por conta da questão fiscal, principalmente, e por conta das projeções de inflação para 2023, para o final desse ano e para o final de 2024, estarem ainda acima da meta. Mas, por outro lado, o Banco Central também já começou a amenizar esse discurso mais recentemente, né? Para a reunião da semana que vem, eu costumo falar aqui que talvez o Banco Central ele já comece ele começa a tirar o gato de cima do telhado, né? Uma brincadeira que eu faço aqui com o pessoal, o gato subiu, agora ele vai começar a tirar o gato, ele vai colocar uma escadinha ali para o gato começar a descer. Não acho que o Banco Central vá baixar os juros já nessa decisão, da decisão da próxima semana, até porque as projeções de inflação, embora elas tenham se reduzido, elas ainda permanecem acima da meta. A gente tem algumas medidas de núcleo que ainda estão em patamar elevado, mas melhoraram. Então eu acho que o Banco Central ele vai sinalizar que a gente pode começar, que a partir da próxima reunião a gente talvez já entre num ciclo de queda da Selic. Cristiane, eu vou fazer uma pergunta agora para você fica muito à vontade se não quiser responder, mas a gente tem ouvido, né, algumas pessoas falando sobre uma pressão no Banco Central, né, na diretoria, não apenas em Campos Neto,
a respeito de não tirar o gato do telhado, mas de já fazer esse afrouxamento monetário, já baixar o juro nessa reunião, por uma questão política, né? De que na próxima reunião, em agosto, o Gabriel Galípolo vai estar na diretoria, e aí, se houver a redução na próxima reunião, muito seria atribuído a atuação de Galípolo, que é ligado, obviamente, ao Haddad e ao Lula, né? E não especificamente ao Banco Central, por isso uma pressão. Você acredita nessa percepção? Você tem um entendimento nesse sentido? E aí, claro, você fica muito à vontade de não responder questões mais políticas ou até mesmo de alguma perspectiva de ilação, né? Qualquer coisa que o valha. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Claro, claro, é uma pergunta difícil, né, porque envolve essa questão política que, claro, é mais difícil para a gente comentar, mas eu acredito que esse Banco Central, ele é um Banco Central muito técnico, né, ele se mostrou muito técnico desde o início, né, então eu acho difícil essa estrutura mudar a partir de agora por conta de uma pessoa, né? O Banco Central, ele é um colegiado, né? A decisão, ela não depende do presidente, ela depende de uma reunião que eles fazem ali e da opinião de todas as pessoas. Então, na minha opinião, eles vão seguir essa estratégica mais técnica e independente de quem está lá no quadro agora. Perfeito. Cristiane, ainda nesse sentido, né, e muito tem se falado, tanto pela S&P Global, né, por conta da classificação ali, da agência de classificação de risco, tanto também, perdão, no próprio mercado financeiro, essa melhora no ambiente econômico, muito tem se falado a respeito do poder de articulação do ministro Fernando Haddad com o Congresso, com o Judiciário, até mesmo com o próprio Banco Central, né? Essa conversa muito importante que tem feito e um sentimento, né, de que no Congresso Nacional precisa passar as reformas ou pelo menos as pautas de Estado, como arcabouço, reforma tributária e outras talvez micro-reformas ali que acabem melhorando esse ambiente econômico no Brasil. Fazendo um balanço, né, desses primeiros 6 meses, tanto do Executivo quanto do Legislativo, você acredita, percebe uma melhora nessa sensação, nesse otimismo, nessa percepção de que o ambiente econômico está, se não melhorando, mas está andando ainda num caminho, numa trajetória que possa trazer, de repente, uma melhora no ambiente econômico do Brasil? Você consegue perceber? Queria saber a sua avaliação sobre isso. Que o ambiente político está melhorando o ambiente econômico. Sim, uma coisa junto com a outra, exatamente. Com certeza, né? As duas coisas caminham juntas, né? A gente depende das decisões, né, do Congresso, de muitas delas, para a economia evoluir. E a gente começou um mandato bastante tenso, né? A gente teve muita falta de coordenação ali, a gente teve a questão de Banco Central e governo, né, que acaba trazendo incerteza para o mercado, e isso acaba afetando as expectativas, os indicadores de confiança. Quando a gente vê uma melhor coordenação nesse sentido, né, um aperto de mão aí entre governo, Banco Central e todas as outras esferas envolvidas, isso acaba se refletindo para a economia como um todo, né? É positivo, principalmente aí para os indicadores de confiança, que são indicadores bastante relevantes para a gente fazer uma análise da economia, né? Se a gente analisar os indicadores de confiança mais recentes, tanto do empresariado quanto do consumidor, eles melhoraram marginalmente ali um pouquinho, sabe? Então, eu acho que sim, que é uma sinalização positiva. O encaminhamento das reformas, embora eu acredite que a reforma tributária ela seja um monstrão, que eu acho que vai demorar muito ainda para a gente ver uma solução para esse tema, mas estar se discutindo novamente essa questão é positivo, o arcabouço fiscal também. Então, essa sinalização de que está havendo uma coordenação melhor ali é positivo sim para a economia.
E Cristiane, uma última pergunta aqui da minha parte. A gente vê o ambiente interno do Brasil, como você muito bem destacou, e eu queria saber a percepção do ambiente externo para melhorar esse ambiente interno. Explico, a questão do próprio real se valorizando, porque a gente também vê o dólar se desvalorizando frente a outras moedas internacionais, a gente vê uma percepção também, de repente, de uma melhora no ambiente para as commodities, com toda essa situação envolvendo China, né, uma possibilidade de estímulos, aí de repente o minério de ferro melhora, a questão da OPEP, de repente a questão do petróleo melhora, enfim, os próprios grãos brasileiros com uma possibilidade de melhora também no cenário internacional, mesmo com algumas quedas recentes, mas o agro sempre bastante pujante aqui no Brasil. Eu queria entender sua percepção sobre essa situação, né? O cenário externo ajudando o cenário interno brasileiro. É super importante também, né? Não tem como a gente fugir do cenário externo. Somos um país emergente, a gente depende muito de Estados Unidos, de China, né? Como parceiros comerciais nossos. Então, claro, como eu comentei lá atrás, a questão dos juros nos Estados Unidos acaba impactando na nossa taxa de câmbio, com certeza, não tem jeito, a economia americana também, né? E a China voltando a se recuperar, né? A gente tem, né, mais recentemente tivemos notícias aí do governo chinês oferecendo estímulos para a economia chinesa. Então, se a gente tiver uma perspectiva de crescimento melhor na China, isso com certeza acaba impactando de forma positiva o Brasil, né? Via exportação, importação de commodities aí, via corrente de comércio, né? Adicionalmente a isso, na Europa a gente tem um cenário mais incerto, porque a gente tem a questão da guerra lá ainda, mas a gente também viu que esse quadro também já se amenizou um pouco, né? Então, de certa forma, o cenário externo ele também está melhorando devagarinho e gradualmente, e isso acaba tendo um reflexo positivo para as economias emergentes. Maravilha. Cristiane, quero agradecer sua participação. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de participar aqui na BMC News. Volte sempre. Um abraço, até uma próxima.